Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Vamos analisar este exemplo. Aqui vamos fazer um enunciado, apresentar um enunciado. Consideremos um cilindro cujo movimento é exclusivamente rolagem com ausência de deslizamento ao longo de um trajeto em linha reta. Muito bem, então aqui nós vamos considerar que a linha reta coincide com o eixo X. Vamos considerar que o cilindro é analisado especialmente admitindo uma área de secção transversal perpendicular ao eixo de simetria axial do cilindro, gerando então um disco de raio R. Então aqui nós temos o raio R no ponto X, ocorre rolagem com ausência de deslizamento. E então, do ponto X ao ponto X mais ΔX, nós temos um intervalo em linha reta de ΔX, o que corresponde ao caminho percorrido pelo arco. Corresponde, isso é igual, exato e precisamente igual ao arco. Conforme estabelecido pela geometria euclidiana, o arco associado ao ângulo central é dado dessa forma. Comprimento do arco igual ao raio multiplicado pelo ângulo central correspondente a esse arco. Muito bem, então nós podemos aqui, certamente, sem qualquer perda de generalidade, dividir por ΔT, sendo ΔT diferente de zero, fazer ΔX dividido por ΔT igual ao raio multiplicado por ΔΦ dividido por ΔT. Portanto, aqui nós sabemos que o raio é evidentemente maior do que zero e ΔT necessariamente diferente de zero. Pois zero no denominador gera dois problemas não triviais. O primeiro é considerando o caso de um número diferente de zero dividido por zero divergir para o infinito. E o segundo caso, bem menos trivial e muito mais complexo, ou seja, o de que zero dividido por zero é composto por um conjunto infinitamente degenerado e, portanto, composto por infinitas soluções. E então nós temos uma indeterminação matemática. Então, a fim de evitar a divergência para o infinito, ou seja, gerada por um número diferente de zero dividido por zero, cuja divisão divergirá para o infinito, a fim de evitar essa tal divergência, bem como evitar uma espécie de indeterminação matemática em razão de um conjunto infinitamente degenerado de soluções, então nós fazemos aqui ΔT diferente de zero, em seguida aplicamos o limite quando ΔT converge para zero, então em ambos os lados da igualdade. Então nós temos derivada de x em relação ao tempo, derivada de φ em relação ao tempo, aqui multiplicado por n. Passando esse termo para o outro lado da igualdade, nós temos essa função, que em princípio poderá depender de x, de φ, do tempo, de derivada de x em relação ao tempo, derivada de φ em relação ao tempo, e isso quando nós sabemos que quando a equação depende da derivada da coordenada em relação ao tempo, ela é do tipo, trata-se então de um vínculo do tipo não holônomo. Então, em primeira análise, fazendo uma primeira observação, nós diríamos aqui, afirmaríamos que este vínculo é do tipo não holônomo. Em princípio é do tipo não holônomo, certamente, porém nós podemos fazer um trabalho de integração e tentar integrar esse vínculo, essa equação de vínculo, de modo que este vínculo do tipo não holônomo tornar-se-á um vínculo do tipo holônomo. Isso não é possível em todos os casos, mas o é em alguns casos. Vamos tentar verificar se é possível aqui neste caso em particular. Certo? Então, em princípio, esse vínculo é do tipo não holônomo, pois ele depende da derivada das coordenadas x e φ em relação ao tempo. Óbvio que nós podemos classificar dessa maneira, porém nós testaremos aqui durante a próxima aula um método de integração capaz de fazer com que o status que neste momento parece ser do tipo vínculo não holônomo, e este então tornar-se um vínculo do tipo holônomo. Vamos encerrando nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.